Gente, muito boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar em nossos corações, em nossos pensamentos, em toda a nossa existência. Eu hoje vou conversar um pouquinho com vocês. Hoje nós vamos brincar de história. Hoje nós vamos ter uma pequena aula de história. Eu prometo não ser chato, vai ser de uma forma bem didática. Eu vou passar para vocês um conteúdo histórico que está relacionado com o tema que eu escolhi na noite de hoje, que é o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que é fora da caridade não há salvação, que é a parábola do bom samaritano. A gente sabe que Jesus, eu já falei isso aqui para vocês, ele foi colocado dentro de uma religião. Só que nós sabemos dentro da doutrina espírita que Jesus é o governador planetário da Terra. Então Jesus, ele está inserido não só no contexto religioso, nós o levamos para dentro de uma religião, mas Jesus ele faz parte do contexto sociopolítico e econômico. Jesus está na política, Jesus está na sociedade, Jesus está na economia. Nós precisamos entender isso. Ele é o governador planetário da Terra. Então nós percebemos que tudo que acontece hoje no mundo, e que nós achamos que está um caos, mas não está, está dentro de acordo com o nosso grau evolutivo, e isso que ocorre aí fora é reflexo dos nossos atos. E isso faz parte de Jesus e de nós. Então tudo que está aí que está acontecendo está de acordo com a forma como nós caminhamos e andamos na vida. Então essa pequena bagunça que nós achamos que está aí, que está tudo fora de ordem, não está. Ele está dentro de um contexto exato. Essa mudança, que não será de uma hora para outra, é vagarosa, será promovida por nós mesmos. Nós é que temos que mudar esse estado de coisas que está aí. Então nessa parábola do bom samaritano, que está aqui, Jesus, para nós entendermos por que o fariseu chegou até Jesus e fez aquela pergunta, e Jesus acabou dizendo, explicando para ele algumas coisas, e depois contou a parábola do bom samaritano, nós temos que pegar Jesus lá no contexto histórico. O que aconteceu antes de Jesus chegar em Jerusalém, ser abordado pelo fariseu, e depois o fariseu que veio para perguntar algo para Jesus foi colocado numa saia justa, porque Jesus respondeu com uma outra resposta. E o fariseu, muito inteligente, se saiu muito bem, mas ficou com uma reflexão muito grande dentro de si. Então, primeiro, nós temos que entender que ia acontecer o evento principal para eles, a Páscoa. E que Jesus, ele tinha que ir até Jerusalém. Só que para Jesus ir até Jerusalém, ele tinha que passar pela Samaria. E a Samaria, para nós entendermos isto, que é hoje a Palestina, e o outro lado, que são os fariseus, que são os judeus, eles são inimigos mortais até hoje. Hoje é Israel e Palestina. Eles já se odiavam lá. Havia mortes nesse caminho pela Samaria. Eles se matavam, eles se odiavam, inimigos mortais. Eles eram tão odiados entre si, que o que a Samaria fez? Ela construiu um outro templo, para não ter nem que ir no templo em Jerusalém, de tão odiosos que eles eram entre si. Então já havia este ponto em comum. Então Jesus teria que ir. Para nós termos uma ideia, fosse como se nós saíssemos daqui às 6 horas da tarde e fôssemos até Peruíbe. Aí não poderíamos parar na cidade que fica no meio, porque eles não hospedavam quem ia para Jerusalém, e Jesus fez esse caminho com seus apóstolos direto e reto, sem parar, sem comer. Aí vocês imaginem Jesus cansado, parar em Jerusalém, e um fariseu querendo dar uma desperto, pegar Jesus, cheio de malícia, vir com perguntinhas pegajosas. Você já imaginou nós, morrendo de fome, e alguém no nosso ouvido? Nós somos de uma paciência terrível,
nós jamais ofenderíamos a pessoa. Nós não faríamos isso. Muito menos Jesus, que impassivelmente ali responderia ao fariseu de acordo. Outro fato importante que nós temos que entender nessa história é que quando Moisés estava andando pelo deserto, que ele enrolou durante 40 anos naquela... Ele fez várias vezes o mesmo caminho, enrolou ali aquele pessoal e ficou 40 anos no deserto até se posicionar. E quando isso tudo acabou, houve a separação, houve a cisma das 12 tribos de Israel. 10 foram para o norte, incluindo a Samaria, e 2, aonde se encontra o povo judeu, que eram os fariseus, eles foram para o sul. E aí se odiavam, mas se odiavam por quê? Porque a Samaria, ela não concordava com a Torá, que é o Pentateuco deles, o Pentateuco mosaico. Eles só aceitavam o primeiro livro, os outros 4 não. Então o que aconteceu? Por causa disso, eles se dividiram em 12 tribos. E cada tribo acabou carregando consigo partes daquilo que foi ensinado por Moisés. Por quê? Porque Moisés era um cara muito do esperto. O que ele fez? Estamos andando ali no deserto. Aí o que acontece? Você é um povo nômade. Então o que você faz? Quando você se desloca, e a gente já viu isso em filmes, existem as tendas, que eles chegam, armam, vai caminhar, desmonta tudo, e eles iam vivendo assim no deserto. Só que Moisés ele é muito esperto. O que ele fez naquela hora? Ele chegou para o povo todo que estava ali e falou assim: olha, o Deus dos gregos e dos romanos, Zeus, ele mora lá no Olimpo, aí vem aqui na terra fazer filho nas mulheres humanas para ter semideuses. Foi o que Moisés fez. E disse assim: o nosso Deus, ele está conosco todo dia. Nós podemos conversar com ele a hora que nós quisermos. Então existia, nesses acampamentos que eles montavam e desmontavam, as tendas, e existia no meio uma tenda central. E nesta tenda central, você tinha que fazer rituais de purificação, seja sacrifício de animais, ao que seja, para entrar na tenda e conversar com Deus. Um exemplo para nós entendermos: se a mulher estivesse menstruada, ela não poderia entrar na tenda, porque ela não estava purificada. Uma dessas tribos, inclusive dessa tribo, por causa da questão sanguínea, é que ramificou uma religião que nós conhecemos que não pode doar sangue. Então a gente percebe que cada um desses povos pegaram uma forma de rituais e purificações depois que houve a cisma e houve a separação. Então, eles tinham o ensinamento do Pentateuco mosaico, a Torá, na totalidade dos 5 livros, ou na abordagem que alguma delas usava do livro que queria. A Samaria só adotou o primeiro e não quis os outros livros. Então, a briga maior era por causa disso, ela discordava de todos os outros. Então, o que acontece? Jesus, ao chegar na Samaria, não conseguiu abrigo. Não era. Ele falava que ia para Jerusalém, podia passar reto naquela cidade e não ficava. Então Jesus camelou, chega em Jerusalém e vem um fariseu. O fariseu, que era o judeu propriamente dito, da primeira linha, em que eles estudavam a repetição, os ensinamentos. Então o primeiro mandamento, porque a gente precisa entender uma coisa, o mandamento na Torá, ele diz que para você alcançar o reino divino, você tem que seguir 614 mandamentos. Aí, Gamaliel, não lembro bem agora, desculpe, o que ele fez? Ele reduziu esses 614 usando os 10 mandamentos de Moisés. Opa, já ficou melhor. Não é mais 614, é 10. Mais fácil. Aí, Jesus, através de Moisés,
quando subiu no monte e pegou as tábuas da lei, ele reduziu esse mandamento, segundo as Escrituras também, para 2. Opa, 614, caiu para 10, são 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Fica mais fácil. Só que se nós falarmos assim, amar ao próximo como a si mesmo, hein? É fácil amar ao próximo? Muito difícil. Nós estamos estagiando nisso. Nós amamos um momento, o mais próximo só, e há muito interesse. O amor, no sentido global da palavra, nós não compreendemos ainda. Porque tem gente que é possessivo no amor. Mata, inclusive, por amor. Então não é amor. A gente mistura esse sentimento. Então o que acontece? O judeu, o fariseu, ele tinha isso porque ele aprende desde pequeno até a idade que ele vai desencarnar, isso ele carrega decorado com ele. Além de saber escrever, conhecer porque interpretava a lei, e com ele andava sempre os escribas. Quem eram os escribas? O que escrevia. Por que existia uma categoria dessa? Pelo simples motivo, naquela época, para se escrever, você tinha que matar um animal, limpar o couro, curtir o couro, preparar o couro, e aí você vai escrever. Aí você erra. Joga o couro fora, mata outro animal, prepara um novo couro, começa tudo de novo para poder escrever. Então tinha que ser uma pessoa específica na arte de escrever. Então naquela época não era todo mundo que escrevia. Por exemplo, um dos apóstolos de Jesus era doutor nessa coisa, Judas. Judas escrevia. Judas participava do Sinédrio antes de conhecer Jesus. Ele escrevia. Então a gente percebe que essa questão de escrever era assim. Os fariseus conheciam a lei, sabiam escrever, mas tinha quem escrevia para eles. E o que escrevia conhecia a lei também, porque ao escrever estudava a lei. Então, escribas e fariseus na cola de Jesus. Então, lá no Evangelho, que é a passagem importante, que ele diz assim, ele quis pegar Jesus quando Jesus chegou, Jesus pacientemente, calmo, muito de fome, mas calmo, que nem nós. Nessas horas da fome, a gente fica muito calmo, muito tranquilo, não olha feio, azedo, não xinga ninguém. Nós ficamos calminhos como Jesus. Eu espero que nós somos assim, não somos? Então ele disse lá, todo bonzinho, mestre, o que devo fazer para receber como herança a vida eterna? E Jesus disse, o que é que está escrito na lei? Como você consegue interpretá-la? Veja bem, como você lê e o que você consegue interpretar. Porque nós temos que entender uma coisa muito interessante. Ler é uma coisa, juntar as palavras, formar uma palavra e ler é uma coisa. Entender o que você está lendo é outra completamente diferente. A Secretaria o Ministério da Educação no Brasil ficou chocado quando fez uma pesquisa e descobriu que 70% da população brasileira é analfabeta emocional. Sabe juntar as palavras, sabe escrever, sabe ler, mas não entende o que lê. E isso é gravíssimo, porque nós precisamos de médicos, doutores, advogados, e essa categoria está muito ruim ultimamente. Segundo o Conselho Regional de Medicina e a própria OAB, porque ela dá cursos de língua portuguesa e os advogados não querem fazer. E eles estão falando mal. Então a gente percebe como isso é grave. Então, quando ele faz a pergunta, Jesus já lhe manda uma resposta com outra pergunta. O que você entende da lei? O que você leu e o que você entende? Apesar dele ser uma pessoa extremamente inteligente, ele era muitíssimo inteligente para não se deixar cair em Jesus. E ele responde, devo amar o Senhor meu Deus de todo o meu coração, com toda a minha força e com todo o meu entendimento, e o meu próximo como a mim mesmo. E Jesus respondeu muito bem, faça isso e você viverá. Mas o doutor da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus,
E quem é o meu próximo? E aí ele vai contar a história do bom samaritano, que vem um pouquinho lá depois, porque as pessoas que estavam em volta perceberam, não estavam entendendo que o que Jesus conversava com o fariseu, só alguns, eles estão falando de interpretação de texto. Já não era mais a lei por si só, materialista, em que eles a usavam para gestos exteriores. Iam lá, faziam aqueles movimentos todos, oravam em praça pública, em voz alta. Aquilo ali era tudo gestos exteriores. Jesus deixou bem claro, parecem túmulos, podres e sujos por dentro, caiados e bonitos por fora. Não havia conteúdo. Ele sabia, o doutor da lei, da boca para fora, todo o Pentateuco mosaico, a Torá, mas a prática disso era uma coisa completamente diferente daquilo que ele quis pegar em Jesus, e Jesus o pegou numa contra-resposta. Mas ele é inteligente e conseguiu sair bem. Aí, Jesus vai contar a história do samaritano. Jesus foi mal recebido pelos samaritanos. Jesus colocou o samaritano como a melhor pessoa da face da terra naquele momento. Mais um aprendizado. Ele estava falando de paciência, porque nós temos que entender uma coisa: amar ao próximo como a si mesmo, que entra na questão de fora da caridade não há salvação, implica todo um conjunto de virtudes. Então, para você amar alguém, no sentido que Jesus está dando aqui, você vai ter que exercitar paciência, benevolência, indulgência, caridade. Porque isso está agregado dentro do sentimento amor, numa forma global. Então, Jesus tem a maior paciência do mundo para conversar com o judeu, com o fariseu. Olha o exercício de Jesus na prática. Jesus foi mal recebido na Samaria, mas Jesus está colocando o samaritano como uma excelente pessoa. Outro exercício de amor. Por quê? Quantos de nós já não saiu daqui em viagem, chegou numa determinada cidade, foi mal recebido por uma pessoa, e depois quando voltou, quando falou no nome da cidade, aquela cidade não presta, lá todo mundo é grosso, mal educado. Porque nós temos essa mania de, por julgar todo mundo. Aquela cidade não presta, fui lá, não gostei, fui mal recebido. E às vezes foi mal recebido ali, um equívoco, por alguém, aconteceu alguma coisa ríspida, e nós, quando voltamos, colocamos a cidade inteira num contexto de que ninguém vale nada naquela cidade. Olha outro ensinamento que Jesus está dando. Outra colocação que ele... E Pedro, porque ele criticou a ida de Jesus a Samaria, ele não gostou e falou mal, baixou a cabeça e falou: isso é para mim. Porque ele estava falando mal da Samaria, e Jesus foi mal recebido e estava falando bem. Jesus estava falando de alguma coisa e exemplificando isso ao mesmo tempo. Aí Jesus diz lá, na parábola, que é importantíssima. Obrigado. Ele diz assim: um homem que descia de Jerusalém a Jericó foi assaltado por ladrões que o despojaram de tudo e ainda cobriram-no de feridas, deixando-o quase morto. Olha bem, um homem descia de Jerusalém a Jericó. O homem estava fazendo o quê? Vindo dos festejos da Páscoa. Porque Jesus ia a Jerusalém por causa da Páscoa. Então estavam todos fazendo o quê? Em oração, em festa, jejuando, falando do Pentateuco, da Torá. Estavam todos falando de amor, de caridade, de benevolência, e o cara estava descendo aqui. E aí o que ele faz? Um sacerdote que descia pelo mesmo caminho, quando viu o homem, tratou de passar bem longe. Aí nós entramos naquilo que eu estava falando lá no começo para vocês. Ele era um sacerdote. Se ele tocasse
no cara na beira da estrada, ele ia ter que passar por um novo ritual de purificação, porque ele era um sacerdote. Era um judeu. E se as pessoas me veem tocando em alguém que não é judeu, a minha reputação. Olha o que o sacerdote, um religioso, usava da palavra para falar do Torá, mas não estava exemplificando naquele momento. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. O sacerdote, cheinho de preconceito. Era um líder religioso. E olha a postura dele diante de uma pessoa que sofreu um assalto na beira de uma estrada. Aí ele continua lá, Jesus. Um levita que vinha mais atrás, ao ver o homem caído, também passou longe. Esse mesmo é que não ia tocar mesmo. A questão sanguínea, a questão da purificação. Ele viu o sacerdote não tocar, não tocou também. E às vezes, nós mesmos, no nosso dia a dia, somos assim. A gente às vezes repara na rua que uma pessoa assim, às vezes caída, a gente calmamente desvia. Isso faz parte do nosso quadro evolutivo. Às vezes isso se faz necessário por reflexão, que na verdade é um objetivo maior. Por que nós desviamos? Por que às vezes é mais fácil meter a mão no bolso, pegar um dinheiro e dar, nem querer ouvir? Como eu já vi acontecer numa praça. Estava parado assim, vinha vindo um. Se ele veio e senta, eu conversava, mas ele viu um primeiro. Ele não, moço, eu não quero dinheiro. Ele queria conversar. Só conversar. O rapaz não conversou com ele. Acho que não tinha pressa. Ele me viu. Pode sentar. Ele falou, desabafou. Eu falei algumas coisas, ele levantou, saiu. Ele não queria dinheiro. Ele não me pediu nada, ele levantou e saiu. Ele só queria ouvir. E às vezes, nós temos essa postura. Isso nos obriga a refletir. Isso que Jesus estava falando para o fariseu. Aí ele diz lá, um samaritano, ao passar por onde o homem estava caído, esse não descia de Jerusalém a Jericó. Prestaram atenção? Os outros dois desciam de Jerusalém a Jericó. O samaritano devia estar em viagem para algum lugar. Foi tomado de compaixão. Aproximou-se dele, passou azeite e vinho em suas feridas e depois as enfaixou. Colocou o homem sobre seu cavalo, levou uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas de prata e deu ao hospedeiro, dizendo: cuide bem desse homem e tudo que você gastar a mais, eu lhe pagarei quando retornar. Ele fez exatamente aquilo que está explícito, dentro do Pentateuco moderno, do Pentateuco mosaico, e que eles não entendem. Ele, o samaritano, ele desceu do seu cavalo, ele pegou o vinho, que é uma substância éter, limpou todas as feridas, pegou o azeite, que é um produto balsâmico, passou nas feridas, enfaixou, se colocou na posição humilde de escravo para a época, colocou o que estava caído na estrada no seu cavalo e levou a pé o doente no cavalo, chegou nessa hospedaria, cuidou dele na hospedaria, já devia ser frequentador dessa hospedaria, porque falou assim: deixa um dinheiro aqui e todo o restante eu pago na minha volta. Fez o famoso pendura e foi embora. Ele teve
todo o procedimento relacionado com a questão caridade, amor ao próximo. Isso que Jesus deixou bem claro para o fariseu. E aí, ele olha para o fariseu e diz: qual dos três, a seu ver, parece ter sido o próximo daquele que foi assaltado? Acho que nessa hora, Pedro baixou a cabeça, disfarçou assim e falou: pronto, entramos numa fria. Jesus desafiou o fariseu. Porque a atitude correta do fariseu era ter dito, mesmo disfarçado baixinho, samaritano. O samaritano. Não, quem? Não, ele saiu porque ele era uma pessoa extremamente inteligente. O fariseu, apesar de tudo, era muito inteligente. Então o que ele fez? Ele usou as palavras que estavam no Pentateuco. E ele disse: aquele que teve misericórdia para com ele. Jesus olhou, avaliou e disse: vá e faça o mesmo. Quando ele diz para o fariseu: vá e faça o mesmo, a pergunta estava escancarada na cara do fariseu: e se você fosse o homem caído na beira da estrada? Quem era o seu próximo? O maior inimigo do fariseu. Jesus estampou isso na cara do fariseu. Deixou bem claro para o fariseu: o próximo é o seu maior inimigo. Mas nós não percebemos uma coisa muito importante nessa questão quando Jesus diz: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Quem é o próximo? E às vezes nós estamos achando que o próximo, isso também faz parte do processo, é aquele que convive ali ao nosso lado, é aquele que está no nosso meio social, dentro das quatro paredes em que nós vivemos. E às vezes o próximo não tem nada a ver com isso. Às vezes o próximo, a palavra próximo, para nós usarmos, o próximo é aquele que no momento agudo da nossa existência, ele está pronto a nos servir, independente de quem quer que seja. Esse é o próximo. E isso faz uma diferença enorme, porque às vezes no momento de real expectativa, de alguma dificuldade nossa, o próximo que nos surge e vai nos estender a mão, nos deixa de boca aberta, porque a gente não esperava que fosse aquela pessoa. Porque ele estava próximo e se fez o próximo realmente naquele momento. E isso vale no processo vice-versa. Nós podemos ser o próximo, fazer a diferença para alguém, se nós, nesse exato momento, tivermos essa capacidade de entender isso e fazer. Porque na maioria das vezes, nós usamos a grande desculpa que não temos tempo, agora eu não posso. É aí que reside a diferença. Nós nunca podemos, nós nunca temos tempo. Esse é o maior problema. Não é disso que Jesus está falando. Anicete Bruno, uma atriz brasileira famosíssima, quando Paulo Goulart esteve doente, ele esteve mal no hospital, ela contando isso num depoimento, num canal fechado da GNT, na época, ela trabalhou com uma atriz considerada como amiga. Ela trabalhou numa peça, depois cruzava com ela em algumas novelas na Rede Globo, elas se cruzavam e se falavam. Quando o Paulo Goulart ficou doente e foi para o hospital, e nós sabemos como é que é o hospital quando um paciente é internado, e que às vezes nós ficamos dentro desse hospital, e no caso do Paulo Goulart ficou-se morando uma semana dentro do hospital. No segundo dia que a Anicete Bruno estava no hospital, bateu a porta e abriu, e entrou essa atriz. Que a Anicete Bruno preferiu não dar o nome, preferiu guardar,
uma grande amicíssima dela, hoje muito mais, vai na sua casa. Ela entrou no quarto, olhou o Paulo Goulart, abraçou a Anissete contando. E ela disse que Anissete vai para casa, vai tomar um banho, vai descansar. Eu vou ficar com seu marido. Vou revezar aqui com você. E ela ficou até o Paulo Goulart vir a falecer. E ela conta que ela jamais, ela podia esperar que qualquer pessoa fizesse isso, mas nunca aquela companheira de trabalho que ela tomou uma peça com ela e cruzou algumas vezes no corredor da Globo. Conhecia o nome nacional, uma baita de uma atriz. Se fez próximo, usou o sentido da palavra próximo da melhor maneira possível. Ela se fez próxima. Ela ajudou quem precisava. E às vezes nós não temos essa compreensão disso. Da forma como nós devemos agir e atuar no nosso dia a dia. Nós falamos muito na questão da violência, na questão da pobreza, na questão dessa miserabilidade que ocorre no país, nesse caos que nós nos encontramos hoje. A gente vê muito essa expressão, falta amor, as pessoas estão muito distantes, as pessoas ficam muito tempo no celular, duas pessoas sentadas no restaurante, uma não fala com a outra, cada um fica no seu celular. A necessidade de conversar, de se aproximar. Eu acho que eu já contei isso aqui para vocês, de uma pessoa que eu conheci, que frequentava a casa onde eu trabalho, e ele foi à casa procurar ajuda, porque ele disse que estava perdendo a família dele estava se afastando. E ele, começando a participar dos estudos e da casa, ele tomou uma atitude radical, porque ele saía de manhã para trabalhar e voltava no final da noite. Então ele mal via a mulher e os filhos. Ele percebeu que ele estava perdendo esse contato com os filhos e com a mulher. Então o que ele fez? Ele passou a tomar o café da manhã, almoçar e jantar em casa. E começou a observar. Aí é assim, tem televisão na cozinha, na sala, no banheiro, nos quartos, no corredor. Aí é assim, você pega um prato, olha para a televisão e no ritmo da televisão você come mal. Cada um come num lugar. Primeira coisa que ele fez, ele desligou todas as televisões da casa. Segunda providência, ele arrancou o celular da mão de todo mundo. E todo mundo sentar aqui na mesa, comer sem celular. Todo mundo conversar. Ele trouxe a família dele para ele, de volta. Acabou. O filho não foi procurar desabafar e conversar lá na rua. O pai virou amigo. E passou a entender o problema melhor da mulher. Ele mudou a esfera de pensamento, de sintonia dentro da casa dele com essa simples atitude. Que atitude é essa que ele depois estava tentando levar para outros segmentos da vida dele? Lá fora, com as outras pessoas, se fazer próximo, ajudar naquilo que fosse necessário. Porque era exatamente isso que Jesus estava passando para o fariseu, quando ele contou a parábola do bom samaritano. Nós temos que, às vezes, deixar o nosso preconceito de lado em relação a tudo. Primeiro mandamento para a gente poder entender e compreender e amar as outras pessoas. O preconceito religioso, o preconceito da cor, o preconceito da condição sexual, de gênero das pessoas, porque nós somos muito preconceituosos. Não importa a religião que fulano frequente, não importa se ele é alto, baixo, gordo, magro, ele é vermelho, amarelo, preto, azul, cor de abóbora, não importa se ele é da tribo emo, se ele é da tribo do rock, se o cabelo dele é assim, se ele pinta o cabelo colorido, se ele não pinta. Não importa a condição nenhuma. Importa que ele é um outro ser, igualzinho a você, que ele tem um aparelho de fala, fonético,
para ser usado para conversar e se expressar da forma dele, e dentro da forma que as pessoas se expressam, elas expressam às vezes dificuldades, necessidades, e às vezes nós não estamos prontos por causa dessa barreira do preconceito em querer ouvir as pessoas. É muito cômodo. Primeiro os meus, depois os meus, depois os meus, depois os meus, depois os seus. Nós precisamos tirar isso da nossa vida. Era disso que Jesus estava falando. Porque eles ficaram numa divisão, eles se dividiram em 12. Depois da chegada de Jesus, eles não aceitavam o domínio romano. Mas eles também não faziam nada para que isso acabasse por conveniência. Aí o que aconteceu? Eles levaram 1900 anos para se libertar do povo romano, porque o povo romano caiu em uma guerra, perdeu, e aí eles saíram, enquanto todos os outros povos afrontaram e pegaram o que era seu de volta, eles não. Eles só ganharam a liberdade quando a guerra acabou. Eles levaram 1900 anos assim, por causa dessa intransigência dos cultos, dos gestos exteriores, de cada um só cuidar do seu núcleo, de não olhar para o lado, olho por olho, dente por dente. Jesus é um profeta menor lá. Ele não está na categoria de profeta maior. Jesus é um profeta menor. Até isso, eles até hoje não aceitam. O Messias, para alguns setores, ainda não veio. Mas nem que não viesse, eles podiam ter exercitado aquilo que ele falou, já que era um profeta menor, mas estava dizendo coisas interessantes. Nós precisamos olhar muito mais para o Evangelho de Jesus, de uma outra forma, mais aberta, mais dinâmica, não ler por cima, nas entrelinhas, mergulhar dentro da proposta de Jesus, entender no contexto histórico por que Jesus contou esta parábola. Aí a gente vai no contexto histórico, descobre que Jesus estava pegando tudo que ele tinha de conhecimento e estava vendo o que acontecia ali, para poder, de uma forma segura, ele tinha essa capacidade de confrontar um doutor da lei, porque ninguém tinha coragem de confrontar um doutor da lei. E ele colocou o doutor da lei em saia justa, usando exatamente o quê? O concreto, o real. Amar ao próximo como a si mesmo. E eles não entendiam essa questão. Tão simples. Amar ao próximo como a si mesmo. Quando nós entendermos isso, o contexto dessa frase, aí nós vamos entender o que é amor incondicional. O que é esse amor global? De nós amarmos a todos. Vocês querem ver uma expressão equivocada por causa disso? Todos nós falamos a palavra, palestrante usa muito isso quando vai falar de religião. A palavra religião significa religar. Nós estamos aqui para nos ligarmos a Deus. Está equivocado esse conceito. Nós não estamos aqui para nos ligarmos a Deus. Porque Deus, quando nos fez, porque Ele é causa primária de todas as coisas, como está na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, quando Jesus nos fez, na sua essência, amor, e nos criou, e nos colocou no universo, nós já estamos ligados a Ele para o resto da vida. O religar que está se falando é outro. Através de Deus, nós vamos nos religarmos uns aos outros. Aí nós vamos entender por que Jesus fala que nós somos filhos de um mesmo Pai e nós todos somos irmãos. Como nós não entendemos essa proposta, nós não consideramos o outro nosso irmão. O irmão é só quem está na minha casa, laços sanguíneos. O outro não é meu irmão. Parente, amigo, colega. Nós não o tratamos no conceito irmão. Essa é a grande diferença da colocação. Através de Deus,
nós vamos religar-nos entre nós, nesse entrechoque de opiniões diferentes, porque pensamos diferentes. Esse é o grande exercício da questão amor. Mesmo pensando diferentes, isso não quer dizer que nós não podemos ser todos irmãos no sentido total da palavra, de exercitarmos esse amor, sermos verdadeiramente capazes de dizermos: é meu irmão, vocês são meus irmãos, no sentido e na concepção exata do que essa palavra quer dizer, baseada na frase de Jesus: amar ao próximo como a si mesmo. Para isso, vem a grande proposta de Emmanuel, que ele diz lá numa frase: Jesus, Deus e Jesus, eles não pediram grandes coisas para nós fazermos, escalarmos o Everest, o Himalaia. E Jesus só pediu que nós nos amássemos uns aos outros. Somente. Essa é a proposta de Jesus, a parábola do bom samaritano. Cabe a nós esse tipo de reflexão. O que nós queremos para nós, como exercício de amar, porque nós temos que nos amar para entender o sentimento amor. E quando nós entendemos esse amor dentro de nós, conseguimos passar esse amor para as outras pessoas, as que convivem mais bem próximas de nós, e conseguirmos estendermos isso de uma forma dinâmica a todas as outras pessoas, da vizinhança, do bairro, da cidade, de um transeunte, de um estranho que a gente encontrar na rua, tratá-lo da melhor maneira possível, como se fosse aquele familiar que vive e convive conosco no nosso dia a dia. Muito obrigado.